Fala, gurizada! Beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube, e você está no nosso canal que te prepara para os principais vestibulares do país e com ênfase no nosso Enem. Bem, você deve estar olhando aqui para o quadro e perguntando, mas por que o professor Hilton fez isso? E eu te pergunto, será que a nossa famosa equação fundamental da ondulatória está correta? Será que não existe um outro processo, uma outra forma de enxergar que facilite? Se você ficou curioso, vem comigo para mais esta aula. Para que a gente possa, então, entender, classificar e saber a equação fundamental, temos que ter um conceitozinho bem tranquilo antes, que é o chamado trem de ondas. Bem, para a gente entender a teoria, vamos pegar o seguinte, eu tenho aqui uma fonte, um aparelho que possui um pino que é capaz de oscilar. Bem, nós iremos prender aqui uma corda. Então, suponha aí que esteja meio reto, beleza? Bem, o que vai acontecer? Ligamos a fonte e este pino, ele tem que subir, ok? Então, ó, ele vai subir produzindo uma primeira oscilação, não uma oscilação completa, mas tirando ela desse estado de repouso. E vemos então que a corda ela passa a ficar neste formato. Tá claro para vocês? O que vai acontecer agora com o pino? Bem, ele subiu, tem que então descer. Ele descendo, volta à mesma posição que ele tinha. Com isso, ele gera um pulso. Ficou claro para todos? Então aqui nós temos um pulso sendo produzido. Só que este pulso tem uma fase que está para cima. Então agora o nosso pino vai descer. Descendo, ele gerará um novo início para o pulso, ficando neste formato. Espera aí, que dei uma erradinha aqui. Tá claro isso para todos? E agora, para poder fechar, ele retorna à posição original, produzindo então dois pulsos na corda, o que nós classificamos e consideramos como uma onda. Então a nossa onda, quando formada, ela precisa fazer com que esse nosso pino tenha esse processo de retornar e voltar à posição original. Então ele sobe, desce e volta para aquela posição, gerando uma onda. Agora, se este pino aqui, vamos pegar na figura de baixo, fazer todo este processo, sobe, desce, nós passamos a ter, deixa eu apagar aqui, a seguinte situação, ó. Uma sucessão de pulsos, uma sucessão de ondas. E quando este sistema sobe e desce de uma forma periódica, o que isso quer dizer? Ele sobe e desce levando sempre o mesmo tempo. Passamos a ter uma sequência de ondas formadas e essa é chamada de onda periódica. Bem, nós ainda estamos dentro da nossa sequência da onda mecânica. Se você não acompanhou as outras videoaulas, fique tranquilo que eu deixarei sempre links, cards ou algum acesso para que você possa vê-la antes. Mas entre aí no canal e se inscreva. Bem, então, na ideia da corda, ela é mais fácil de verificar. E o nosso estudo vai ser em cima dessa onda periódica, ainda pensando na mecânica. Mas fala, professor, você ainda não falou da onda eletromagnética em nenhum instante. É aquilo que eu mencionei nos nossos primeiros vídeos. Eu acho mais fácil entendermos a onda mecânica para depois irmos para a onda eletromagnética. Mas essa também é uma onda periódica igual a nossa onda mecânica. Então essa aula ela é meio que válida para as duas condições, ok? É que visualmente é muito mais simples enxergarmos a onda mecânica. Agora que vocês sabem o que é a onda, uma onda periódica e o formato
formato que ela passa a ter, a gente pode discutir os principais elementos e a equação fundamental. Vamos aqui descrever algumas características da onda, como havíamos mencionado, que a qual eu vou chamar de grandezas associadas às ondas. São grandezas importantes que não importa se a onda é mecânica ou eletromagnética, tá? Elas irão ser fator comum. Aqui a gente está fazendo a representação da transversal, mas nós também temos para longitudinal e para as mistas os nomes e as características todas iguais, ok? Como eu digo, a gente sempre busca a representação mais fácil de compreender e esta é sempre a mais simples. Bem, o que nós vimos aqui então de importante? Que quando a onda ela é periódica, explicação ali anterior, ela tem que gerar uma oscilação completa. E o que vem a ser esta oscilação completa? Lembre da figura anterior. Eu tenho este ponto da corda oscilando, então eu tenho que ter ele subindo, voltando para a posição original, descendo e retornando. Então a gente volta a ter, aqui não é o ponto, tá? É só para a gente analisar. Aqui a condição de que ele estaria retornando, gerando uma oscilação completa. Como a gente viu, ele não desloca, É apenas a energia que está se propagando. A gente já discutiu isso em uma das nossas primeiras aulas, mas deste ponto vermelho que eu estou lhe mostrando a este, nós vamos ter então uma oscilação completa. E o tempo gasto para que ocorra esta oscilação é denominado de período. Então aqui é uma grandeza importante, ele é um tempo para nós. Bem, agora olhando aqui para a figura mais uma vez, note que a onda ela sai do seu estado natural, a qual mantínhamos ela, que era nesta reta, e sobe a um máximo. A mesma coisa acontece igualmente uma onda periódica, ela vai lá embaixo até um máximo. Esta característica que a onda tem, chamamos de A. Essa capacidade que ela tem de oscilar e atingir um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Agora, quem vem ser esta grandeza A? Vamos aqui denominá-la. O seu nome, senhoras e senhores, é amplitude da onda. Importante que vocês saibam, já que mais para frente, quando entrarmos para estudar som, a ideia de amplitude é fundamental. Então é a altura que a nossa onda passa a ter, depois de sofrer a sua oscilação, seja para um máximo ou para um mínimo. Então nós temos aqui uma amplitude, tá claro isso? Bem, outra grandeza também de extrema importância está associada a esta oscilação que denominamos de comprimento de onda. Vou colocá-la aqui de roxo para chamar a atenção. Então, o tamanho da nossa onda gerada por esta oscilação é um comprimento de onda. Bem, se vocês aí estão estudando continuamente a nossa física, você está aqui revisando as suas aulas para o Enem, você sabe a representação. Se você nunca estudou a ondulatória ou é algo que você ainda não conseguiu absorver ou aprender, saiba, nós usamos algumas letras gregas para representação. E o comprimento de onda é representado pela letra lambda. Então nós temos o lambda como sendo um comprimento de onda. Tá lá, então como esta é a forma de onda que nós caracterizamos no início do nosso vídeo, então este tamanho é representado pela letra lambda, que é o comprimento desta onda. Mas não necessariamente a gente mede ele sempre desta forma. Nós podemos medi-los por outras situações. Aqui no ponto de máximo da nossa
onda, nós temos o nome de crista. Alguns chamam de pico também, mas é muito mais clássico o nome crista, na crista da onda. No ponto lá embaixo, sendo o mais baixo, é o vale da onda. Então, muitos chamam de crista e vale. Uma outra forma de medir este comprimento de onda é ir de uma crista, eu botei ela azul aqui, ó, vou botar verdezinho só para manter o padrão. De uma crista a outra crista, ó. Este daqui também é o nosso lambda. Vamos fazer aqui a representação de roxo, ó. De uma crista a uma crista, nós temos um comprimento de onda. E a mesma coisa seria de um vale a outro vale, mas não coube aqui a representação. Mas crista e vale, vocês já repararam que é a mesma ideia, máximo e mínimo. Então, de uma crista a uma crista, de um vale a um vale, nós temos um comprimento de onda. Ou basta lembrar daquela oscilação completa para termos, né, este comprimento. Agora, a gente define isso por meio do período, né? Conseguir, então, gerar uma oscilação completa. Eu tenho o período realizado. Porém, eu posso ter neste intervalo aqui, que eu defini de ponto vermelho, subidas e descidas variadas. Eu posso ter mais comprimentos ou menos comprimentos desta onda ali formada. Ela pode oscilar mais vezes ou menos vezes num tamanho pré-estabelecido, naquela nossa cordinha, estão lembrados? Eu posso fazer ela ter uma vibração mais alongada ou várias pequenininhas, até aquela corda naquele comprimento determinado. Então, o nome da grandeza física que nós temos, que nos mostra quantas oscilações eu posso ter num certo intervalo de tempo, é a nossa frequência. Sala, professor, não consegui captar esta ideia. Fique calmo, lembra da nossa fonte? Eu tenho aquela fontezinha e faço o pino subir e descer? Então eu posso ajustar a velocidade com que esse pino sobe e desce. Então, se esse pino subir e descer rapidamente, ele faz a corda vibrar mais rapidamente. Se ele subir e descer lentamente, ela vibra lentamente. Isso está associado à frequência. Então, eu ajusto a frequência com que a minha fonte está vibrando. Isso pode ser sua caixa de som, se vocês já olharam. Viram uma aula minha, né, anterior sobre isso, que, né, a nossa caixinha de som tem um alto-falante, aquele alto-falante ele vibra. Então ele pode vibrar mais rapidamente ou mais lentamente. Então essas são as nossas fontes, né, que produzirão as frequências. Então nós temos aqui que a frequência ela é definida como o número de oscilações, né, que nós vamos produzir ou no material ou em campos, né, quando a gente for aprender um pouquinho sobre a eletromagnética, mas é quantas oscilações ela é capaz de produzir sobre, né, o objeto que oscila num certo intervalo de tempo. Esta é a definição da nossa frequência. Agora, nós podemos ter um número de oscilações. Espera aí. Apagar aqui, a gente sopra para secar o álcool, né, para ficar mais fácil. Esse nosso número de oscilação sendo uma. Espera lá, o que seria apenas uma única oscilação? É ele subir e descer, somente isso. Porém, o que a gente sabe? Que o intervalo de tempo que ele vai gastar para isso vai ser chamado de período. Portanto, surge aquela famosa expressão de que a frequência ela é o inverso do período, ou o período o inverso da frequência. Está associada a esta ideia. Eu olhar o número de oscilações no intervalo de tempo. Se eu tiver uma única oscilação, o tempo para isso é denominado período. Está aqui, ó. Equação famosa e muito utilizada da relação frequência com período. Essas, então, são as grandezas fundamentais que nós temos associadas a todas as ondas, sejam mecânicas ou sejam eletromagnéticas. Ela podendo ser longitudinal, transversal ou mista, como nós aprendemos. Vale para tudo, importante é que vocês saibam. Agora, lembram quando a gente falou da frequência?
que ela pode fazer o pino subir ou descer mais rapidamente, então ela pode gerar uma oscilação mais rápida ou mais lenta. E agora a gente pode então discutir um pouquinho da equação da velocidade. Mas espera aí, equação da velocidade da onda? Que onda? Qual tipo? Então vamos fazer aqui uma análise bem interessante de como a nossa expressão vai ficar. Na ideia da velocidade de propagação das ondas, a gente vai continuar com a história das ondas periódicas. Então eu coloquei aqui um trem de ondas e selecionei um determinado instante em que a onda aqui está ocorrendo, deixa eu pegar aqui uma outra caneta, a sua propagação, né? Então a onda ela está propagando. Então geramos o pulso gerou o trem de onda e esta vai se propagar. A ideia geral é calcular com que velocidade ela se propaga. Então vamos fazer como todos os livros didáticos, né, trabalham. Uma ideia bem simples. Defino dois instantes, né, uma distância entre dois pontos aqui, e vemos que a onda, né, o pulso, a oscilação precisa viajar de A para B e cumprir uma distância ΔS. Agora, olhando na figura, quem é esse nosso ΔS? Vocês passam a olhar para o instante posterior, né, na parte de baixo, que nada mais é que o nosso lambda, o nosso comprimento de onda. E o intervalo de tempo que está sendo gasto para que este pulso oscile do ponto A ao ponto B, gerando um comprimento de onda, é o nosso período. Vocês devem lembrar da figura anterior, uma oscilação completa é o nosso período. Aí basta lembrar da clássica equação do cálculo da velocidade, a qual era definida como ΔS sobre o ΔT. Como o nosso ΔS é o lambda, nós temos que a equação ela passa a ser lambda sobre o período. E, como nós já discutimos, existe uma relação entre período com frequência, chega-se aqui então na famosa equação fundamental da ondulatória, o V igual a lambda F. Vamos escrever aqui do lado, que é a nossa equação fundamental da ondulatória. Olha que bonito. Agora, será que está correto isso? Lógico, não está errado, né? É aceito, mas fala assim, professor, mas por que lá no início o senhor disse que ela não está tão, né, representada da maneira certa? Pelo seguinte, quando a gente for trabalhar o cálculo de velocidades, essa equação ela vai ser válida para todas, que é o que eu venho firmando durante a aula, seja mecânica ou eletromagnética. Essa é a expressão válida para esta velocidade. Porém, ela faz você criar alguns conceitos um pouquinho errados, tá? Por quê? Geralmente estabelece-se uma regra matemática que eu vi já na época que eu fui aluno, né? Alguns professores falando o seguinte, quando as grandezas se multiplicam é porque existe uma relação diretamente proporcional quando um valor é constante. Mas aí eu pergunto, será que essa velocidade ela é constante sempre? Se for uma onda eletromagnética, a gente sabe, mas de uma onda mecânica. Então, assim, vai depender muito. A eletromagnética, ela tem uma situação de constante, que é a luz que a gente aprende, né? A velocidade dela lá na óptica, mas vocês sabem que também pode sofrer alterações. Então, o ideal, né, para não parecer que estou enrolado aqui com vocês, é chamar de equação do comprimento de onda. Por preguiça, eu vou pôr do lambda. Essa equação é para o comprimento de onda.
é muito melhor trabalhar assim. Bem, considerando o lambda aqui, lambda então passa a ser a velocidade sobre a frequência. Este é o formalismo ideal da gente representar essa expressão. Então, eu volto a dizer, não é errado, tá? Tanto que isso é passado em vários livros didáticos há anos, por crivos de vários professores, em vários lugares. Essa é a nossa equação fundamental da ondulatória. Mas eu acho que para você ficaria mais fácil sabendo ela desta forma. Fala, por quê, professor? Vamos isolar aqui, ó, lambda é V sobre F. Pelo seguinte, esta velocidade, ela depende do meio. Então, dependendo do meio que você está analisando a propagação, a oscilação, a velocidade ela pode mudar. Tanto que nós iremos fazer umas discussões sobre reflexão e refração de onda mecânica, porque vocês já viram em óptica a reflexão e a refração da luz. E vocês sabem que quando muda de meio, muda de velocidade. A luz ela vai mudar de velocidade em determinados meios, não é isso? Então, a velocidade tem esta relação. E também temos a ideia da frequência, a qual depende da fonte. Eu posso fazer a minha fonte oscilar mais rapidamente. Lembra a ideia ali daquele nosso pininho subindo e descendo? Então, a frequência ela depende como a fonte vai gerar a oscilação, e essa oscilação vai se propagar com uma velocidade. E dessas duas condições, nós temos que o lambda é a consequência. O lambda tornaria-se, entre aspas, a constante da nossa história. Lógico, o lambda ele pode alterar. Vocês devem lembrar da primeira explicação, o trem de onda subindo e descendo, a onda mais uma frequência maior, uma frequência menor, isso mudava o comprimento, mas a velocidade ali era constante, porque é a mesma corda, é o mesmo meio. Então a gente vai fazendo essas alterações. Nesse formato é mais fácil de enxergar, ok? Em que eu posso manter a velocidade constante, essas serem inversas. Aí eu posso ter uma frequência constante, alguma condição, e essas duas diretas. Então neste formato facilita, porque a gente vê, lá em cima depende do meio, lá embaixo depende da fonte, e o lambda é a consequência do que está ocorrendo. Este então seria o formato mais adequado para nossa visualização, e este o formato clássico da nossa equação. Então, a partir daqui, a gente fecha a concepção geral do que é a onda, o que é o trem de ondas, uma onda periódica. Nós vimos também como classificar essas ondas uni, bi, tridimensional. Falamos da onda longitudinal, transversal, mista, onda gravitacional, fizemos um breve comentário. Então eu trouxe todo o conceito básico inicial da ondulatória que vai te ajudar a ir bem nos vestibulares. A partir daqui, então, nós passamos a dar as aplicações, mas ainda falarei um pouquinho sobre a onda eletromagnética. Mas todos esses assuntos vão ficar para a nossa próxima videoaula. Bem, vocês devem notar, para quem acompanha meu trabalho, que eu não tenho feito muito exercício, né? Geralmente os exercícios são mais por fora, não termino eles na minha aula. Mas se você quer, né, um canal legal que tenha muita, mas muita resolução de exercício, é o canal do Professor Guma. O professor Guma é um amigo meu lá de Marília, ele tem um canal totalmente excelente. Vou colocar para vocês aqui no card em cima, né, o linkzinho para que você possa acessar e conhecer o trabalho dele. É um puta de um professor, estudou comigo, formou comigo aqui em Campo Grande, foi para Marília e tá estourando lá. Dá uma acessada no canal dele. E eu fico por aqui, peço para que você se inscreva em nosso canal se não tiver inscrito. Ative os sinos de notificação e curta, deixa o seu like, um comentário que ajuda demais o nosso trabalho e, né, o YouTube reconhecer o que a gente está fazendo. Fico por aqui e os aguardo no nosso próximo encontro e nossa próxima aula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.